Nós estamos aqui em Lisboa, no Congresso Europeu de Autismo, onde a gente vai entrevistar algumas pessoas, vai transmitir um pouco do que está acontecendo aqui e as impressões também dos palestrantes, dos participantes durante todo esse evento. E para começar, né, um evento sobre autismo, eu não podia deixar de passar de falar com Paula Frazão, que é uma mãe atípica, né, é mãe de uma criança autista e compartilha sua vivência com sensibilidade e coragem, com uma história marcada por desafios, amor e superações. Ela se tornou uma voz de apoio e inspiração para outras famílias atípicas, lutando por mais empatia e inclusão no dia a dia. Bem-vinda, Paula. Olá, Tatiana. Obrigada pelo convite. E obrigada por aceitar, né, participar aqui. Eu vou começar já fazendo, né, uma pergunta. Vamos começar um pouquinho para a gente ver, né, como que você e a sua família e o seu filho estão assim no dia a dia, como que é a rotina de vocês? Hoje em dia já é bem tranquila, né? Ele já tem 11 anos, portanto já temos uma década de experiência do autismo na nossa família, na nossa casa. Mas foi tranquilo também desde o princípio. Ele é o meu terceiro filho, Miguel, tem 11 anos, é o meu terceiro filho, portanto eu comecei logo desde cedo a perceber diferenças desde bebê, mas os médicos só me ouviram quando ele já tinha 2 anos de idade. Foi quando finalmente foi referenciado para a especialidade e pronto, e foi então que recebemos o diagnóstico de autismo quase aos 3 anos, mas eu já sabia antes, né? Porque como vi essas diferenças, comecei a pesquisar. E foi uma coisa de família, tanto eu como o meu marido, os meus filhos mais velhos, porque era uma conversa recorrente, o que é que o Miguel tem, como é que vamos ajudar o Miguel, e portanto quando o diagnóstico chegou de uma forma pacífica, porque nós já estávamos preparados mentalmente, porque já tínhamos feito essa descoberta internamente, digamos, e foi uma questão depois de procurar então o caminho, qual é que é o caminho que precisamos seguir para ajudar no desenvolvimento do Miguel. Tá. E você se lembra assim das primeiras emoções que você teve, assim, medo, alívio, como foi para você? Ao princípio é o receio, não é? É o desconhecido, não é? Quando eu comecei a ver sinais na minha criança que eram diferentes, vem assim um certo receio, o que é que se estará a passar, ele não faz o que os irmãos faziam, ele não está a comunicar-se, ele desvia o olhar. É um bocadinho assustador, não é? Ter uma criança que a gente não compreende e que não se consegue comunicar, não é? Fala que não chegou, fala com ele só veio aos 6 anos de idade, quase aos 6 anos de idade. Mas pronto, eu sou uma pessoa muito pragmática, então eu procuro o caminho. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso aprender? O que é que eu preciso fazer para começarmos a pôr em prática? E assim foi, aos 2 anos e meio ele começou a introduzir o PECS e ele começou a comunicar-se com o PECS muito bem desde os 2 anos e meio, portanto, porque a minha intenção e a minha preocupação é, esta criança precisa ter voz, eu preciso entender o que ela está a pensar, o que é que ela está a precisar, e ao introduzir um sistema de comunicação alternativo dei-lhe essa voz. E, portanto, as coisas foram correndo com mais tranquilidade e observando cada vez mais a criança para ir entendendo e vendo o que é que ela precisa. Depois, entretanto, entram também os terapeutas, não é? Nesta jornada, que nós não vamos sozinhos, precisamos de uma equipa, e os terapeutas certos, que nos deram aquela orientação necessária a cada momento, e que trabalhámos juntos para que ele fosse adquirindo habilidades e competências. Perfeito. E pegando esse caminho aí do PETS, muitas famílias às vezes têm receio de começar, né, por medo de inibir a fala, né, que talvez o filho não venha falar por conta disso. Como foi, né? Se conta até para outras mães saberem, né? Inibe ou não inibe a fala, facilitou mais? Facilitou, demorou, não é, para chegar, mas número 1, facilita logo inicialmente a nível comportamental, porque uma criança que se consegue expressar de alguma maneira aquilo que quer, aquilo que precisa, não vai desencadear comportamentos inadequados para ter o que quer. Portanto, essa parte é logo muito eficaz, não é? Na parte comportamental. Mais adiante, quando a fala chega,
a fala já vem completamente, aquela linguagem já tem uma estrutura. Ele já começou a falar em frases, não é? Eu quero ver um episódio do Panda. Ele já falava, já tinha ali a estrutura toda da linguagem porque aprendeu com o processo do PECS, as fases diferentes da introdução do PECS, prevê toda essa estrutura, não é, da linguagem para a criança. Portanto, facilita, não tenham medo, mas não tenham medo de terapeutas da fala de introduzir um sistema de comunicação alternativo, porque vai ajudar a estruturar a linguagem no cérebro daquela criança e vai facilitar depois a fala. Muito bom. Você falou dos terapeutas, né? Então, você teve apoio dos profissionais ou em algum momento você se sentiu sozinha? Quando é que me senti sozinha? Na fase do diagnóstico, não é? Cá em Portugal acho que há pouco apoio para as famílias. É largada uma bomba no colo daquela família. Olha, no Brasil não tem muita diferença, não. Pronto, e agora vai e descobre, não é? E então, no princípio, nós ficamos assim um pouco sem saber para onde nos dirigir. Mas eu comecei a pesquisar, assim que soube que a ABA era o melhor tratamento, com mais evidência científica, comecei a ver, será que isto existe em Portugal? Que eu nunca tinha ouvido falar, não é? ABA, lá encontrei um sítio que fazia a ABA e até era bem perto da minha casa, a 20 minutos da minha casa, então acabei por encontrar uma equipa com o tratamento adequado, que conseguimos logo fazer de forma intensiva e, portanto, aquela equipa inicial foi a minha fonte de rede de apoio e de informação e de conhecimento e que me guiou muito, portanto consegui esse apoio, essa orientação inicial com uma boa equipa terapêutica. E que bom que logo no início já encontrou, né, o tratamento mais eficaz, né? Porque às vezes tem algumas famílias que passam por outros tipos de tratamentos até chegar na ABA, já passou por muitas coisas, né? É verdade. E eu tive essa sorte porque, como eu tinha dito antes, eu desconfiei do diagnóstico de autismo antes do médico, né? Antes de chegar ao médico. Então, quando eu cheguei ao médico, ao neuropediatra, o meu filho já estava a fazer ABA, porque eu já tinha encontrado o tratamento certo. Muito bom. Porque cá em Portugal ainda não existe muito a aceitação do ABA pelos médicos que fazem o seguimento das nossas crianças. Portanto, quando eles souberam que eu estava a fazer ABA, torceram assim o nariz. Mas eu já sabia, não é? Eu já sabia o que era certo, o que era mais adequado, portanto não me deixei influenciar. Mas é importante nós percebermos que os pais precisam mesmo estudar. Para aprender o que é a condição do seu filho, qual as coisas mais atuais que estão a ser feitas nesse campo, para encontrar o caminho certo, porque senão vão estar reféns do conhecimento de técnicos ou médicos ou terapeutas que às vezes podem não estar mais atualizados sobre a informação e, portanto, o estudo é muito importante. Essa sua fala é super importante, né? E os pais poderem ir atrás, né? Tem até um artigo que eu li recentemente que os pais que têm maior conhecimento sobre o desenvolvimento dos filhos, do ponto de vista mesmo de ciência, de conhecer ali, de informação, tem mais possibilidade, né, ali na educação com o filho, né? Então isso faz muita diferença. Toda, porque em casa nós fazíamos um complemento. O meu filho passava a manhã na terapia, portanto, toda a manhã, à tarde eu dava uma continuidade em casa, não é? Com base nesses conhecimentos, nos princípios do ABA, portanto, aplicava em casa atividades, uma rotina de desenvolvimento para ele desenvolver determinadas habilidades que ainda não tinha conseguido, dar continuidade ao que estava a ser feito na terapia. Portanto, é mesmo fundamental termos esse conhecimento, esse estudo e entendimento sobre o autismo, sobre o cérebro, sobre o desenvolvimento infantil, para saber o que o nosso filho devia estar ou não devia estar a fazer em cada etapa etária, não é? Sim, muito bom. O que mais te desafia hoje como mãe de uma pessoa autista? Hoje, portanto, ele está com 11 anos, então está a chegar à pré-adolescência. E a adolescência, já está na pré-adolescência e está a chegar à adolescência. E parecendo que não, as bases da socialização mudam muito, não é? Enquanto quando a criança é pequena, a mãe e o pai acompanham para todo o lado, faz parte de nós estarmos ali como mediadores.
Na adolescência isso já é um bocadinho fora de contexto, né? O pai e a mãe não vão atrás para... Então preocupa-me essa fase da socialização, não é? Será que o meu filho vai conseguir ter amizades, amigos sinceros que vão estar com ele de verdade em todos os momentos? É uma fase que me preocupa. Tá bom. Não tenho nem como dizer algo assim para aliviar, porque realmente precisa viver o processo, né? Então, e viver da melhor forma possível. Você é uma mãe que sempre está buscando informação, está sempre envolvida assim com conhecimento, então isso vai te ajudar bastante também. Assim como você estudou a fase do desenvolvimento infantil, também estuda a fase da adolescência, porque tem alguns marcos que são importantes até para não entrar em confronto ou coisas assim. Tem alguma coisa que te surpreende assim positivamente? Sim, ele surpreende, a nível do Miguel, ele surpreende-me várias vezes. Há coisas que ele diz, coisas que ele faz, assim, né? Mesmo em casa, que nota, número um, que ele está a aprender, mesmo quando eu não estou a ensiná-lo, não é? Com intencionalidade. Há poucos meses nós descobrimos, por exemplo, que ele sabia preparar o pequeno almoço dele sozinho. Porque foi um sábado, né, que o pai e a mãe se levantam sempre um bocadinho mais tarde, ele chega primeiro à cozinha e começou logo a preparar e buscar os ingredientes, as sementes de linhaça, o iogurte, a banana, a proteína, e a gente chegou à cozinha, ele já estava ali a preparar, a fazer a sua mistura e a preparar o seu iogurte com fruta e essa mistura que nós costumamos fazer. E ele estava a preparar e nós ficámos estupefatos. Não foi uma coisa que nós ensinámos, nunca lhe ensinámos, portanto, ainda estaria nos planos, com certeza, sim, mas não tínhamos feito esse trabalho, portanto, mas vimos que ele aprendeu por exposição. E isto ao mesmo tempo também me ensinou algumas coisas, não é? Que preciso criar espaços assim abertos para lhe dar a liberdade, a criatividade para ver o que ele faz, com aquilo que ele já sabe, com aquilo que tem ao dispor dele. Portanto, às vezes nós pais atípicos temos uma caminhada assim em que ao princípio nós temos que estar muito presentes e nós estamos a falar, falamos por nós, falamos por eles, sim, para modelar, estamos sempre assim a falar. Depois temos que recuar um bocadinho, desacelerar, temos de nos calar mais para eles falarem, para eles pensarem, serem eles a fazer as perguntas, serem eles a responder no tempo deles. Então, nós também temos que aprender a cada fase do desenvolvimento que é uma nova estratégia, né? Sim. Antes éramos mais intensas, mais sempre em cima, agora temos que recuar um pouquinho mais e pronto. E também temos que sempre nos estar a adaptar a cada fase do desenvolvimento dos nossos filhos e a aprender com cada fase. Sim, perfeito. Essa é uma fase muito importante, né? Desse abrir espaço, mas como você falou, te preocupa, né, essa fase da adolescência e ao mesmo tempo é importante abrir esse espaço ali, né? Fica numa linha, numa saia justa ali, né? Você sente que existe uma verdadeira inclusão na escola ou ainda é um caminho assim? Ainda é uma ilusão, ainda é uma ilusão. Nós temos uma lei que é razoável, a nossa lei é razoável, acho que é muito semelhante se calhar à do Brasil, mas o que é que está a faltar? Está a faltar a sustentação. Para que essa lei seja efetiva é preciso que os professores e os auxiliares de educação tenham formação, não é? Porque não basta só agora vamos pôr as crianças todas na escola, mas se as pessoas que as vão receber não têm qualquer formação, não entendem sobre autismo ou sobre outra deficiência em particular, as pessoas não vão saber o que fazer, não é? E o ser humano, como todos, é muito... faz no automático, faz aquilo que lhe é familiar, e o professor vai fazer aquilo que lhe é familiar, aquilo que ele está habituado a fazer sempre, só que não vai resultar, não vai resultar e vai gerar desavenças, digamos, não é? Comportamentais, emocionais na criança,
E até atrapalha, né, o aprendizado, né? E, exatamente, vai atrapalhar o aprendizagem daquela criança e até de toda a classe, se calhar, não é? Então é preciso recursos humanos preparados nas escolas para realmente haver uma inclusão verdadeira. É preciso haver materiais, sistemas de comunicação alternativa, não é? Tem que haver sensibilização de toda a comunidade escolar, pais, alunos, professores, pessoal não docente, para este assunto. E a escola tem que se adaptar para receber estas crianças, não é? Portanto, não é uma inclusão verdadeira, não é? Neste momento eu acho que até se vive nós, aqui em Portugal, algum pesadelo, digamos assim, um pesadelo a nível de escola, porque está a ser difícil para os professores, está a ser difícil para as famílias e às vezes as próprias crianças, não é? Que estão assim, passam a escola em sofrimento, isso para mim aprender é tão importante, né? E aprender associado a sofrer é ruim, né? Exatamente. Bom, espero que isso melhore. No Brasil também precisa melhorar, tem bastante coisa que a gente ainda precisa melhorar lá, mas a gente já conseguiu alguns avanços, né? Já conseguimos alguns professores de apoio, algumas escolas consegue colocar um acompanhante terapêutico, né? Um terapeuta para auxiliar ali dentro da sala de aula. Algumas coisas já foram possíveis, mas ainda é bem difícil também. E como você enxerga o olhar da sociedade para o autismo nos dias atuais? Também ainda há muito desconhecimento, não é? Ainda há muito preconceito, as pessoas acham que a deficiência é sinónimo de incapacidade, não é? Até isso nota-se na linguagem, na linguagem tradicional, os inválidos, a casa de banho dos inválidos, inválidos, as pessoas são inválidas, né? Então ainda há aqui um trabalho muito grande a fazer destes termos, deste pensamento, desta atitude para com a pessoa com deficiência no geral. E no autismo é ainda maior o desconhecimento, como é uma deficiência invisível. As pessoas não têm conhecimento verdadeiro sobre o que é o autismo, não é? A não ser que tenham alguém na sua família ou alguém a quem estão diretamente ligados, um aluno, alguém familiar. Mas é preciso ainda muita sensibilização, muita instrução nos locais de trabalho para haver inclusão no mercado de trabalho das pessoas com autismo. Perceber que só preciso de adaptações, eles só precisam de adaptações, percebermos, entendermos a condição da pessoa e ver como podemos adaptar o meio para que a pessoa possa fazer parte. Perfeito. Olha, para a gente chegar aqui ao nosso final, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o autismo, que é essencial? Olha, primeiro que é uma pessoa que está ali, não é? Uma criança, um jovem, um adulto que está ali na sua frente. E que você também tem as suas necessidades, não é? Iguais às suas, não é? Todos nós temos as mesmas necessidades, as necessidades de segurança, as necessidades fisiológicas, as necessidades de afeto, de pertença, não é? Todos nós temos esse tipo de necessidades. Só que aquela pessoa vai ter dificuldade em comunicar-lhe o que está a sentir, o que está a pensar. Então, seja aberto, seja empático, tente comunicar de maneiras diferentes e esteja aberto a tipos de comunicação diferentes. Não é? Porque tudo é comunicação. A nossa expressão é comunicação, um comportamento numa criança é comunicação, é emoção que está ali, então nós temos que entender as emoções daquela criança e entender o que é que aquele comportamento, qual é a função daquele comportamento, o que é que aquela criança está a pretender atingir. Temos que ter assim um olhar um pouco mais aberto. Muito bom. E você escreveu um livro também, né? Ali junto com a história do seu filho. Conta um pouquinho onde que as pessoas podem encontrar também o livro, onde elas podem te encontrar. Ok, então, eu escrevi um livro, O Meu Jeito Diferente de Ser, um livro infantil. Na altura estava o meu filho com 8 anos, foi para lhe explicar que ele era autista, não é? Para falar sobre o autismo e para ele criar uma imagem positiva acerca dele próprio.
Este livro pode ser usado e tem sido usado em muitas escolas para ler às crianças, para gerar debate e perguntas sobre o autismo, para que as crianças na escola possam entender melhor os seus coleguinhas autistas, possam esclarecer dúvidas. Portanto, tem sido muito usado e fiquei muito feliz com isso. E sei que também tem chegado à casa de muitas famílias que têm crianças autistas e que tem servido exatamente para empoderar, para validar aquela criança, para aquela criança se entender mais como autista. Podem encontrar este livro, ele não está à venda em livrarias, foi uma publicação que eu e o ilustrador, que também é um pai de um menino autista, fizemos a nível particular, portanto, mas podem encontrar o livro através do meu Instagram, Paula Frazão Autismo e Família, podem contactar-me e posso fazer chegar o livro a todos os interessados. Muito bom. Muito obrigada pela participação. Parabéns assim pelas conquistas. Eu sei que não foi fácil, não tem sido fácil, né? Mas parabéns por não desistir, por acreditar no seu filho. Acho que isso é o principal. Tem que ser, né? Se nós não acreditarmos, quem vai acreditar? E nós precisamos, como pais, acreditar neles primeiro para que eles próprios possam acreditar neles próprios. Sim. Muito obrigada. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtam para fazer essa informação chegar a mais pessoas.